Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de novembro de 2020. Estupros, tráfico e mortes. Livro destrincha a história de João de Deus. Parte 1. No dia 7 de dezembro de 2018, o programa Conversa com Bial levou ao ar mulheres que fizeram as denúncias iniciais que resultaram na prisão e na condenação de João Teixeira de Faria, o João de Deus, por estupro e outros crimes sexuais. O médium que fez fama internacional a partir da pequena Abadiânia, cidade no interior de Goiás, hoje respondem a mais de 350 processos. A celebridade e seu advogado negam todas as acusações. Para reconstruir a trajetória de João de Deus, o jornalista Chico Felitti, autor do elogiadíssimo Ricardo e Vânia todavia, emergiu na história do médium e partiu para Abadiânia para ver como estava a cidade após a prisão do médium. Por lá, tentou ouvir moradores que o ajudassem em seu trabalho. Não foi fácil. Encontrou um povo que prefere não falar do passado. É preciso entender o silêncio dessas pessoas, o que não significa que se deva respeitá-lo. Este livro é um esforço para não deixar que o silêncio vença, escreve o jornalista em A Casa. A história da seita de João de Deus, que acaba de publicar também pela Todavia. A história de João de Deus é menos singular do que parece. Repete um enredo que encontramos com certa facilidade por aí: alguém esperto e dotado de supostos poderes que parte para um território onde o Estado é praticamente ausente e o povo implora por atenção e cuidado. Ao angariar seguidores, o sujeito se transforma num ator importante na região e cresce inclusive politicamente. Com a expansão dos negócios, a grana se avoluma e crimes de diferentes escalas começam a ser praticados: lavagem de dinheiro, contratação de capangas, subornos. Ficando no campo religioso, João de Deus se assemelha a gente como Osso, o líder da antiga comunidade Rajneeshpuram, nos Estados Unidos, e Jimmy Pons de Jonestown, na Guiana, que levou seus seguidores ao maior suicídio coletivo da história. Já na praia da pseudomedicina, lembra, com uma escala de sucesso de público absurdamente maior, os passos do sinistro Donnie R. Brinkley, que atuou nos Estados Unidos e no México e garantia curar seus pacientes apostando em práticas como o implante de testículos de bode. O brasileiro dizia sustentar sua seita sobre 3 pilares: fé, amor e caridade. Com intervenções como chupar feridas de pacientes e cuspir num balde o pus com as demais secreções, a partir da década de 1970 começou a cativar seu público. Cobrando por tratamentos e vendendo produtos supostamente milagrosos, João de Deus enriqueceu. Andava com escolta de uma dezena de homens fortemente armados, responsáveis por assegurar sua vida luxuosa. Crentes de diversas partes do Brasil rumavam para o interior de Goiás. A fama transcendeu as fronteiras. Dentre os que queriam sua atenção, famosos como Xuxa e Oprah Winfrey. Todos iam para Abadiânia em busca dos tratamentos oferecidos pelo médium, que garantia incorporar mais de 30 espíritos diferentes e curar qualquer tipo de doença. Na prática, todas as entidades agiam da mesma maneira, com leves mudanças de voz e gestual, e efetuavam as mesmas cirurgias espirituais: raspagem de olho, inserção de uma tesoura pela narina, incisões no baixo ventre, no alto das costas e rente ao sulco da coluna vertebral. Elas até apresentavam os mesmos cacoetes gramaticais, preferindo a segunda pessoa à terceira cres, dedicas, esperais. Mas só diziam uma ou duas frases antes de abrir os trabalhos. Assim como o homem que as recebia, elas eram de poucas palavras, escreve Felitti em A Casa, e aqui voltamos para as partes mais interessantes do trabalho do jornalista.
Escrevi acima que, em Abadiânia, Chico encontrou um povo que se recusava a falar sobre o passado, mas sempre há exceções. E essas exceções, junto com o trabalho de pesquisa em arquivos e documentos, que sustentam o bom livro-reportagem. Nele encontramos, por exemplo, revelações sobre um dos golpes que João de Deus costumava aplicar. Ele pegava um cibazol, mascava bem. E se você passasse aquele pó na mão e depois jogasse na água, aquilo ficava vermelho. Então ele mandava a pessoa comprar água mineral e, depois de operar, pedia para jogarem água nas mãos dele. E parecia que escorria sangue, conta uma das fontes. Pessoas que se passavam por paralíticas para se fingirem curadas pelo médium também atuavam nas falcatruas. Os crimes de João de Deus extrapolam a falsa medicina. Em 1985, foi detido com 1 tonelada de minério radioativo extraído de um garimpo clandestino. Diversos assassinatos também rondam o seu nome na cidade que tinha sob os pés, realizavam enterros sem registros oficiais. E há os inúmeros casos de atentados sexuais. No livro, Chico registra coações, estupro de menores e ouve algumas das mulheres violentadas pelo médium. A gente faz cada coisa idiota na vida. Eu sei que vão pensar que eu sou uma idiota, mas na hora fazia sentido. Parecia que as coisas lá dentro não eram iguais às coisas lá fora. Eu acreditava que ia encontrar a cura lá, diz uma das estupradas. A narrativa de Chico alterna entre o passado de João de Deus e o que o jornalista encontrou em Abadiânia após a ruína do médium. A vida na cidade mudou radicalmente. Lojas fecharam, preços de hotéis despencaram e uma forte imigração passou a ser notada. Sem o principal alicerce de sua economia, o lugar precisa se reinventar. Ou seguirá presa ao passado para proteger uma figura que já se foi. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece: "Daí de graça o que de graça recebestes", disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar, não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar, seria portanto desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como a pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocara tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação, evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade?
Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados, e estão prontos a responder ao que lhes perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material. Para isso é que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugida, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, torna-se uma verdadeira propriedade, da qual é naturalmente lícito tirar proveito. A mediunidade, porém, não é nenhuma arte nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade, pois embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo, que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais, porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e superstição, que provocou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração, e elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos, o magnetizador, o seu próprio fluido, e frequentemente a sua própria saúde, e eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de novembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.